Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos e a todas. Quero também estender uma boa noite, um cumprimento aí ao pessoal do YouTube. Desejo a todos vocês e ao povo aqui presente que a graça de Jesus, o amor de Maria esteja sempre no seu coração. Amém? Amém. Diga amém contigo também. Amém. Contigo também. Uma satisfação imensa, um prazer enorme, mais uma vez a gente se reunir, estarmos aqui juntos em nome de Jesus, em nome de Deus, para dar seguimento aos nossos estudos e assim crescer no espiritual, crescer no conhecimento, na sabedoria e na graça de Deus. É buscando que se encontra. A quem bate será aberto. Quem busca, encontra. Então, quanto mais a gente busca, mais a gente estuda de Deus, mais a gente vai encontrar a graça de Deus, a sabedoria, o Espírito de Deus. Vamos ficar de pé e vamos, como sempre, dar início às nossas orações iniciais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Deus, nós queremos mais uma vez te agradecer. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, realizado em nossas vidas. Queremos te agradecer ao Senhor pelo dia de ontem, pelo Senhor ter derramado as tuas graças e bênçãos sobre aquela família que estávamos ontem, por tudo que aconteceu lá, pela forma que aquele casal nos acolheu com tanto respeito, amor e carinho. Que o Senhor possa abençoá-los, que a bênção e a graça do Senhor seja sempre na vida daquele casal e de seus filhos. Derrama também, Senhor, da tua misericórdia, da tua bênção sobre os nossos filhos e filhas, sobre a nossa casa. Queremos entregar em tuas mãos nesta noite tudo que temos, somos e fazemos. Mais uma vez entregamos em tuas mãos nosso trabalho, nosso negócio, nossa casa, nossa família, nossa missão, pedindo a bênção e a força do Espírito de Deus para podermos ministrar esse retiro. Todos nós aqui estaremos envolvidos e as demais pessoas também que vão estar envolvidos nesse retiro. Pedimos a providência do Senhor sobre cada um de nós e sobre todos nós. Que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. Que o Senhor me dê nesta noite a sabedoria do céu para ministrar a tua palavra. Se eu for disser alguma coisa que não vier do céu, que a minha boca feche e que minha língua trave. Em nome de Jesus. Que seja feita a vontade de Deus na nossa missão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, dando continuidade, lembrando que a gente sempre recapitula alguma coisa para não perdermos a sequência dos nossos estudos. Nós estudamos o Evangelho de João na última quarta-feira. Em específico, o capítulo que nós estudamos foi o 16. Vocês se lembram? Que a gente, aonde vai dizer que o Senhor estava tratando da despedida e aí os discípulos ficaram esquecidos. Ele diz, na verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá. E foi aí que a gente ministramos essa palavra do Evangelho de João 15, João 16, e na sequência do Evangelho de João, onde relata também do Espírito Santo, é João 20, versículo 22. João 20, 22. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Depois destas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória a vós, Senhor. Aqui, Jesus o Espírito Santo ainda não desceu na plenitude. Ele vai descer na plenitude em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Mas Jesus aqui, ele deu, vamos dizer assim, uma pequena experiência, que ele soprou sobre os apóstolos e disse: recebei o Espírito Santo. E aqui também a gente pode entender como católico, né? Aqui se institui o sacramento da reconciliação, o sacramento do perdão. Os apóstolos aqui, que eram os mais próximos de Jesus, em específico Pedro, então eles ficaram incumbidos de perdoar o povo em nome de Jesus. Isso também não impede que nós, pela graça do Espírito Santo, possamos perdoar aqueles que também nos ofendem. E também nada impede a gente de pedir perdão. É o que Jesus manda, né? Quando entendermos que a nossa consciência está pesada, que a gente falhou com alguém, e procurar o sacerdote quando entendermos que pecamos grave, né? Procurarmos o sacerdote e confessar os nossos pecados, porque a eles foram dados uma hora que adentrar nesse assunto específico. Aí a gente vai poder aprofundar melhor, mas o sacerdote, ele tem essa incumbência. Jesus designou eles para perdoar os pecados. Inclusive, hoje é quarta-feira, eu estou me sentindo leve, como se estivesse pisando em casca de ovo, como se estivesse flutuando, porque eu fui na Perpétua Socorro hoje, confessei os meus pecados e estou livre, leve e solto. Glória a Deus. Glória a Deus. Se eu morresse agora, eu acreditaria que eu iria para o céu direto. Confessei todos os meus pecados e acabei agora tardezinha e vim para cá. Amém? Amém. É para isso que serve o sacerdote. Quer dizer, entre todos os outros sacramentos, o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão. Então, Jesus deu essa experiência para os apóstolos no capítulo 20. Também isso aqui nos faz lembrar, né, nos arremete lá no Gênesis, quando Jesus, mas não, a gente não vai pegar, né? Interessante que lá foi Deus Pai, né? Quando ele formou o homem, ele soprou nas narinas do homem, que é o Espírito Santo em forma de neto. E agora aqui, Jesus soprou e diz a palavra que o homem tornou um ser vivente. Ele recebeu o sopro da vida, ele recebeu a alma.
E agora que o homem que já tinha a alma, agora Jesus sopra neles e eles recebem o Espírito Santo. E já, imediatamente, já ficam com uma missão de perdoar os pecados. Mas vamos continuando então. Agora, encerrou-se então os evangelhos. Aí vai tratar, 21, né? Aí vai tratar da ressurreição do Cristo. E aí, de qualquer forma, vai terminando aí o Evangelho, já estudamos o Espírito Santo nos Evangelhos. E logo, quando entra Atos dos Apóstolos, logo que Jesus morreu, ressuscitou e que ele foi assunto ao céu, né? Foi elevado ao céu. Então os apóstolos ficaram. Aí começam os Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 3. 1:3 de Atos dos Apóstolos. Promessa do Espírito Santo. De novo, lembra que nós estudamos Joel capítulo 3, a promessa, lá no Velho Testamento. Aí João capítulo 14, capítulo 15, nós estudamos na semana passada, promessa do Espírito Santo. E agora aqui, em Atos dos Apóstolos de novo, promessa do Espírito. Veja bem que ele era bem prometido. E quando Deus promete, ele cumpre. Se Deus tem uma promessa na tua vida, meu irmão, minha irmã, e se você acreditar no Senhor e ser fiel ao Senhor, eu quero dizer para você que não tem homem nessa terra e não tem demônio do inferno que pode impedir a promessa de Deus de chegar até a tua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Promessa do Espírito Santo. A eles se manifestou vivo, depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas do reino de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa do seu Pai. Que ouvistes, disse ele, de minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Respondeu-lhe ele, não vos pertence, o versículo 6, ascensão. Assim reunidos, eles o interrogavam, Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhe ele, não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou no seu poder. Versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. E aqui eu quero ler para nós. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria, em Campo Grande, no Zé Pereira, na comunidade São Francisco de Sales, nas casas de família desta cidade, nos presídios dessa cidade, no retiro lá em terrenos, aonde nós tivermos, o Espírito Santo nos dará força e seremos testemunha de Jesus Cristo, não de nós mesmos, mas pelo Espírito que vive em nós. E eu quero agradecer ao Kleber, que deu um testemunho tremendo e tão bonito ontem lá na casa de família onde nós estávamos. E é assim que tem que ser. E aonde nós formos chamados, nós vamos falar de Deus e nós vamos dar testemunho, mas não somente com palavras, porque a palavra não convence ninguém. Entenda, se nós não vivermos a palavra de Deus, a palavra que eu proferir aqui, se eu não viver ela, ela não vai tocar nenhum coração e não vai ter
vida. A nossa vida tem que ser um testemunho de Jesus Cristo. Aí sim, aí nós temos a força do Espírito Santo para dizer, para orientar, para falar, para corrigir, para fazer. Aí sim a nossa palavra surtirá efeito. Tanto é que às vezes você vai no retiro, vai no local, às vezes tem uma pessoa lá ministrando a palavra, pregando, falando, e você fica, daqui a pouco você, até acontece que a pessoa fica até sonolenta, incomodada, não consegue captar nada, porque a pessoa não está vivendo a palavra. Se eu vivo a palavra é viva, então eu vivo ela, e eu solto dela que está em mim, que é viva, e ela vai ter efeito na sua vida. Crê nisso? Diga glória a Deus. É assim que nós somos testemunha viva de Jesus Cristo, com exemplo, com atitudes, com comportamento, com gestos, com palavra. Temos que viver a santidade, temos que ser honrados, temos que viver a verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos entender agora. Volta comigo. Versículo 3. Vamos entender isso aqui. A eles se manifestou vivo, depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. Entendam como que foi esse processo. Raciocinem comigo. Presta atenção. Pentecostes, que vai estar no Atos dos Apóstolos capítulo 2, é 50 dias depois da Páscoa, certo? Sabem disso, né? Ok. Tem a Páscoa. Da Páscoa até o dia de Pentecostes, a igreja comemora, celebra, revive o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Tem 50 dias. A Páscoa, Jesus, ele ressuscitou na Páscoa. Depois que ele ressuscitou, ele ficou aparecendo para o povo. O Evangelho de João vai dizer que ele apareceu a mais de 500 pessoas. Não era só os apóstolos. Os apóstolos também, os seguidores, as pessoas, mas no geral, a mais de 500 pessoas. E ele ficou aparecendo durante 40 dias. Olha o processo para essa vinda do Espírito Santo. Precisamos entender isso, porque as pessoas querem o Espírito Santo, mas as pessoas não querem comprometimento. E para ter a ação do Espírito Santo, para ser conduzido pelo Espírito Santo, exige oração, exige comprometimento, exige conversão, exige mudança de vida, exige entrega verdadeira. E as pessoas querem o Espírito Santo, mas quer também o mundo. E fica diante do Santíssimo, diante do Senhor, e pedindo unção, e pedindo o Espírito Santo, mas não se coloca em missão, não se coloca a fazer nada, não muda de vida, não muda de comportamento. E precisa de oração. Olha o que aconteceu. Jesus ficou aparecendo 40 dias. Agora vai no Evangelho, volta no Evangelho, capítulo 14 de João. Já te dou o versículo. 14 de João, nós estudamos a semana passada. Vamos dar uma pegada porque tem a ver com o que eu estou dizendo. Às vezes a palavra nos arremete assim, às vezes. João 14, 15. João 14, 15. Olha o que Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. O que Jesus disse? Jesus disse que ele iria interceder por você. Se me amais, se você ama Jesus, se nós amarmos Jesus vai rogar ao Pai, ele vai interceder diante do Pai, e ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está lá orando, intercedendo por aqueles que amam ele.
se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, quer dizer, o Espírito Santo, para que fique eternamente convosco. Versículo 17, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Amém? Agora entenda, se Jesus disse que ia orar, e aí depois ele ficou aparecendo há 40 dias, enquanto ele estava 40 dias aparecendo para o povo, depois aqui ele foi elevado. Agora vem comigo, elevado não, ele foi assunto, ele mesmo se elevou ao céu. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Olha o que diz. Todos eles, Atos 1, 14. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Eita, Nossa Senhora estava no cenáculo em Jerusalém, com mais 119 pessoas, porque era um total de 120 pessoas reunidas no cenáculo em Jerusalém, e nossa mãezinha já estava lá, orando, rezando, de joelho, intercedendo, para que você tivesse o Espírito de Deus. Está entendendo? Eles permaneceram, entendam, era Páscoa, no cenáculo em Jerusalém, um número pequeno de pessoas, completamente entregue, clamando, pedindo o Espírito Santo. Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Tomé, até Tomé que era entregue estava lá. Nossa Senhora estava lá, orando, intercedendo, pedindo o Espírito Santo, porque tinha uma promessa. E agora o Filho de Deus já tinha ido, ele ficou 40 dias. Só que, enquanto os homens estavam, isso passou um dia, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, os homens aqui na terra, no cenáculo, em Jerusalém, Pai, manda teu Espírito, manda a força do alto, a promessa de Joel, o Espírito Santo. Enquanto isso, Jesus já estava lá, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Pai, o Senhor prometeu pela boca do profeta Joel, manda o Espírito Santo, Senhor. E o Pai ouvindo tudo isso, que Jesus disse, João 14, ele disse que ele ia rogar ao Pai, para o Pai mandar um Paráclito. E o povo, e a Bíblia está dizendo em Atos, no capítulo 1, versículo 14, que o povo estava todo reunido no cenáculo de Jerusalém, e que Nossa Senhora estava lá orando. E aí no capítulo 2 que vai acontecer a grande promessa que o Espírito Santo desce. Então foram 10 longos dias de oração, os homens ali entregues, as mulheres ali entregues no cenáculo. Lá fora o povo estava festejando, estava bebendo, era Páscoa, era comemoração. Vai ver que a gente não sabe, não pode julgar ninguém, né? Mas pode até ser que as pessoas estavam bebendo, já estavam embriagados, milhares e milhares de judeus, e só aqueles cristão autêntico, dedicado àqueles que amavam o Senhor, estavam no cenáculo orando 10 longos dias. Os homens aqui na terra e o Jesus diante do Pai, pedindo o Espírito Santo. Olha, que é coisa séria a gente ter a ação do Espírito Santo em nós. E as pessoas pensam que é blá blá blá. As pessoas pensam que, e outra coisa, uma vez que tem o Espírito Santo, temos responsabilidade. Ter o Espírito Santo agindo em nós, se manifestando em nós, implica em responsabilidade com o reino do céu. Por isso que nós fazemos tudo o que nós fazemos, sem medir consequências, sem medir dificuldades, porque por causa do Espírito Santo é coisa séria. Isso falando do Espírito Santo, de homens e mulheres espirituais. Não trata-se de uma pessoa inserida em um movimento ou numa denominação qualquer por aí, não. Trata-se de homens e de mulheres espirituais,
inserido no movimento, tem muita gente por aí. Trata-se de alguém movido, conduzido, inspirado pelo Espírito de Deus. E para isso tem que ter vida de oração, tem que ter vida de conversão, tem que nascer de novo, tem que viver uma vida nova, tem que deixar a mulher velha, deixar o homem velho e passar a ser um novo homem, uma nova criatura e viver vida de oração. Por isso que a gente reza o terço, por isso que a gente reza o terço da Divina Providência, por isso que a gente procura o sacerdote, a gente confessa, por isso que a gente vai na Santa Missa todo fim de semana, por isso que a gente deve, tem que viver, e estudamos a palavra e lemos a palavra, porque nós temos sede do Espírito. Então, quanto mais a gente vive, mais Ele vai agir em nós. E o Senhor intercedendo. E aqui no versículo 2, então, no capítulo 2, chegando ao dia de Pentecostes. O que era Pentecostes? Só dando uma pincelada. Pentecostes, no Antigo Testamento, era o dia da colheita, era uma celebração. Fazia-se, comemorava-se a Páscoa. O que era a Páscoa no Antigo Testamento? A Páscoa era a libertação, entendam? Celebrava, comemorava a Páscoa. A Páscoa comemorava e celebrava o dia que Deus libertou o povo do Egito, da casa da servidão, da escravidão, da casa da escravidão. Então, na noite que eles foram libertos, Deus mandou que matasse o cordeiro, um por cada família. Êxodo capítulo 12, você pode ler lá depois, que aí você vai entender melhor. Tinha todo um rito, e lá vai dizer que essa seria, eu vou até pegar só uma passagem no versículo, capítulo 12 de Êxodo, não precisa você pegar, senão demoraria, mas eu já pego aqui, Êxodo capítulo 12, versículo 14. Conservareis em memória daquele dia, celebrando-o com uma festa em honra do Senhor. Fareis isso de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Por isso que até hoje nós comemoramos e celebramos a Páscoa. Era a libertação do povo de Israel. Hoje, Jesus se fez Páscoa por nós. No dia da Páscoa, Ele ressuscitou e se deu na quinta-feira santa, Ele se deu em alimento por nós, em sacrifício por nós. Jesus é a nossa Páscoa. E a Igreja Católica, todo ano quando celebra, dá a oportunidade para você, ei, que está me ouvindo aí, que está no mundão aí, a igreja está te dando a oportunidade todo ano de você viver um tempo de penitência na quaresma e você voltar-se para Deus, arrepender-se do seu pecado. Você que faz tempo que não confessa, que não vai nem na igreja, procurar o sacerdote, se preparar para que você seja libertado. O povo do Antigo Testamento foram libertados na condição física, eram escravos de Faraó. Hoje o povo é escravo do pecado, escravo da maldade, dos vícios, escravo do demônio. Faraó hoje é demônio. O libertador hoje não é mais Moisés, o libertador hoje é Jesus Cristo. E é na noite da Páscoa, a celebração da Santa Missa de Páscoa, que nós deixamos a escravidão do pecado com o propósito de viver uma nova vida na presença do Senhor. Quando o Senhor ressuscita, eu e você somos chamados a ressuscitar para uma vida nova. Então nós somos chamados a deixar o pecado, a deixar a maldade, a deixar a mentira, a deixar o engano, a deixar o eu. E somos chamados a viver uma vida de graça, na graça de Deus. Uma vida nova. E buscar a santidade. É assim
para ir para o céu, esse é o caminho, não tem outro, meu irmão. Ou nós se arrepende, muda de vida e busca o nosso libertador, que é Jesus Cristo, e o Espírito de Jesus Cristo, para vivermos a nova vida, para irmos para o céu, ou então nós morremos no pecado, no vício, na maldade, na mentira, e perdemos o céu. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que os mentirosos não herdarão o reino de Deus, e que o demônio é o pai da mentira. Deixa de ser escravo, como o povo de Israel era escravo de Faraó no Egito. Egito é escravidão, pecado. Você tem que sair do Egito, irmão. Saia do pecado, você tem que vir para Jerusalém. Venha para a igreja que é Jerusalém. Venha para a barca do Senhor. Se quiser ganhar o céu, se quiser, o livre-arbítrio é de cada um, a escolha é sua. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a Páscoa, é isso a Páscoa. E Jesus ressuscita na Páscoa. Aí quando o povo já tinha chegado na terra prometida, então na Páscoa foi dito que era uma instituição perpétua, que deveria ser celebrada, e até hoje está sendo celebrado a Páscoa do Senhor. Aí quando eles estavam na terra prometida, que plantaram e colheram, aí instituíram um dia de festa, que era o dia de Pentecoste. E é nesse dia de festa que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos no dia de Pentecoste, no dia da colheita. Capítulo 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram-lhe então uma espécie de língua de fogo, que se repartiam e puseram sobre cada um deles, e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Como eu já havia dito, aqui nós temos uma grande manifestação do Espírito Santo, ou seja, a grande manifestação do Espírito Santo, a grande promessa que se cumpre em forma de vento. Lembra que nós estudamos a forma do Espírito Santo? Em forma de vento e em forma de fogo, línguas de fogo, um vento impetuoso. E ficaram todos cheios do Espírito Santo. O que acontece? A partir de então, lembra que eu falei para vocês no início do nosso estudo que profeta antigamente era só profeta, sacerdote e rei que tinham inspiração do Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus não morava neles. O Espírito vinha, fazia a obra e voltava para o Pai. Assim foi com Sansão, assim foi com Salomão, assim foi com todos eles. O Espírito vinha e inspirava eles, não morava neles, não vivia neles, e era só profeta, sacerdote e rei. Agora, com essa vinda do Espírito Santo, então agora, a promessa de Joel diz no capítulo 3, agora ela se estende para toda a humanidade, estende para tudo e todos. Se nós pegarmos, virando a página, se nós pegarmos o discurso de Pedro, aí o que aconteceu? O pessoal começou, eu vou ler em sequência porque vai dar tempo, o horário está dentro da norma ali. O pessoal começaram a gozar deles, a fazer uma chacota, dizendo que eles estavam embriagados. Versículo 5, voltando 2:5.
Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um ouvia falar em sua própria língua. Profundamente impressionado, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos estes que falam? Como então todos nós o ouvimos falar, cada um na nossa língua própria materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfília, o Egito, as províncias da Lídia, próximas de Cirene, peregrinos, romanos, judeus ou prosélitos, crentes e árabes, ouvindo-nos publicarem em nossas línguas as maravilhas que Deus estavam, pois todos atônitos e sem saber o que pensar. E perguntavam uns para os outros: que significa estas coisas? Outros, porém, escarneciam, dizendo: estão todos embriagados de vinho. Agora, eu ia seguir lá, mas vou ter que seguir lá e vou ter que voltar aqui, porque aqui agora ficou uma dúvida. Ficou uma dúvida a respeito do dom da oração em línguas. Porque a oração em línguas que nós oramos, e muita gente fala que a oração em línguas está em Atos no capítulo 2, não está batendo. Que aqui não era oração em línguas estranhas, em língua dos anjos. Aqui falava em línguas de forma que a pessoa que era de outra nação, de outra língua, que falava outro idioma, entendia. Então não era a língua dos anjos. E eu já vi inúmeros pregadores em vídeos na internet e tal, falando sobre isso e afirmando que não tem o dom da oração em línguas. Isso aqui foi um caso específico só para o momento, porque Deus precisava fazer assim. Eles explicam assim, mas eu vou explicar para você. Eu vou esclarecer para você o dom da oração em línguas. Vou dar uma pincelada hoje, pelo horário não dá para dar uma pincelada, mas quando nós entrarmos nos dons carismáticos do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 12, aí nós vamos aprofundar mais detalhado todos os dons do Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas essa promessa então, o que acontece? Por que agora então acabou o tempo do Espírito Santo, que seria somente para profetas, sacerdotes e reis? O Pedro, que havia negado Jesus por 3 vezes, lembra? Olha o que ele diz agora: 3 vezes ele sem o Espírito Santo, ele negou Jesus. Agora aqui, no versículo 14, Pedro então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com voz forte, olha o medroso que negou, que correu, que fugiu, sem o Espírito Santo. Olha agora ele com o Espírito Santo. Pedro com voz forte: homens da Judéia e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Olha o homem sem estudo, olha o homem matuto, olha o pescador, olha o homem que havia negado, olha o homem que tinha medo, olha o homem que estava afundando porque estava sem fé. E Jesus disse: por que duvidastes, homem de pouca fé? Olha ele agora aqui, cheio de coragem, cheio de força, cheio de autoridade, com voz forte: prestai atenção às minhas palavras. Versículo 15: estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto não ser ainda a 3ª hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã, mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias. A grande promessa aconteceu agora, e Pedro está dando testemunho disso agora com o Espírito Santo. Eu e você, como que era a nossa vida antes de nós entender a ação do Espírito Santo em nós? Quantas vezes nós negamos
nossas atitudes, com o nosso comportamento, com o jeito que nós vivíamos. E agora? Agora é hora de nós testemunhar. Diga: eu quero. E eu vou. Com coragem. Assim como Pedro. Eu vou testemunhar o Cristo Jesus e o Espírito Santo. Amém. Versículo 16: mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel: acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu Espírito sobre todo ser vivo, profetizarão os vossos filhos e vossas filhas, vossos jovens terão visões, e os vossos anciões sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias o meu Espírito, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e milagres embaixo na terra. O sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E então todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga glória a Deus. Olha o tanto que nós temos invocado o nome do Senhor em tudo que nós fazemos na nossa vida, especialmente nas nossas missões, que é contínua e sempre. Então eu creio firmemente e me atrevo a dizer que se você continuar assim, você será salvo, meu irmão, você será salva, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso está escrito em Joel, e Pedro está se repetindo que cumpriu. Pedro está alertando a humanidade, alertando a todos, a mim e a você hoje, que cumpriu a grande promessa, que agora nós estamos, já passou o tempo de Deus Pai, já passou o tempo de Deus Filho que esteve aqui na terra, deu testemunho e está hoje presente aqui, mas nós estamos vivendo agora o tempo do Paráclito, o tempo do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Ei, você do YouTube, o que você está fazendo que você não dá liberdade para o Espírito Santo de Deus mudar o teu coração, mudar a tua vida e te dar uma nova razão para viver? Você que está triste, abatido, revoltado, você que está no pecado, no vício, abra teu coração para o Espírito Santo. Saiba que a grande promessa já aconteceu. O Senhor já voltou, já orou o Pai, o Espírito já desceu, agora é comigo e com você. Agora, se você não quiser, meu irmão, não vai acontecer. Você não vai ter o Espírito. Agora abra seu coração que você vai ver Ele fazer um rebuliço na tua vida. Ele fez na minha, fez na nossa vida. Todos nós aqui que começamos a buscar o Espírito Santo, hoje nós temos um comportamento de Deus, temos um testemunho forte de mudança de vida para melhor, e com a certeza do reino do céu e da vida eterna. Amém? Talvez, se nós continuarmos assim, alguns de nós vai para o purgatório, e talvez alguns de nós aqui vão continuar rezando e buscando mais. Talvez eu quero acreditar que nós só vai fechar o olho aqui e vai abrir na glória. Não tem mais o homem que pode matar a carne, tem mais antes, e depois da carne não pode fazer mais nada. Tem mais ante a Deus que tanto pode fazer perecer a carne como também o espírito. E é para lá que nós vamos, irmão, para o reino do céu, para a vida eterna. É o que eu prego: conversão, mudança de vida, perdão dos pecados, vida nova, salvação da alma, reino do céu, vida eterna. É o que o Senhor me mandou pregar. É o que o Senhor me inspira a pregar. Eu até, todas as vezes que eu vou falar a respeito, que nem ontem oramos pela nossa finança, pelos nossos negócios e tal, porque eu sabia de certas situações na vida daquele pessoal lá. Então todas as vezes eu esclareço, falo: olha, eu não gosto de falar sobre isso, eu não tenho muita simpatia para falar sobre dinheiro, bens, essas coisas não. Eu falo do reino do céu, da vida eterna. E quem não quiser a vida eterna, não precisa nem me ouvir, porque eu só vou ensinar você a ganhar o céu. E é para lá que nós vamos morar. Jesus morreu para isso. Não foi para você ficar rico, você ter um monte de dinheiro, você viver os prazeres dessa vida. Não.
Ele morreu para que você tivesse uma vida eterna. E eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e que as tenham em plenitude. João capítulo 10. Que as tenham em abundância, quer dizer, vida que não acaba nunca, em abundância. Vida eterna, vida eterna. E o que você está sofrendo? Está reclamando do quê, Benedito? Você tem o que comer, você tem onde dormir, você tem tudo, você está reclamando, você quer mais dinheiro? Para com isso, deixa disso, o que é isso? Glória a Deus. Vamos lá, olha o que Pedro diz. Quando a pessoa lembrou, né? Lembrou do tempo que nós assistia, né? Escolinha do professor Raimundo. O que é isso? Para com isso. A gente lembra, mas só para fazer um momento descontraído, mas não quer dizer que a gente assiste ou vive isso, não. Glória a Deus. E também é bom fazer assim para descontrair um pouco. Amém, irmã? Amém. Diga glória a Deus, irmã. Glória a Deus. Você é filha do céu, amada de Deus. As coisas que você tem feito para Deus, eu fico maravilhado, eu fico com inveja. Eu acho que você tem feito muito mais para o reino do que eu. E eu acho que todos vocês são mais santos do que eu. E eu estou conseguindo adquirir, eu estou ficando contaminado da santidade, da graça que está em vocês. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se vocês soubessem o tanto que vocês me ensinaram nesse tempo que eu estou fazendo esse trabalho. Está dando risada, filha do céu? O tanto que vocês têm me ensinado nesse estudo. Eu aprendo com vocês quando eu vejo a humildade, a responsabilidade, o comprometimento, o compromisso, faz com que eu fique mais comprometido. Eu tenho que ter mais compromisso porque estou fazendo isso por causa de mim. Então vocês me ensinam. Amém? E aí como é que vai viver pecando, cara? Como que vai viver pecando se as pessoas estão me ouvindo, se eu tenho um dever, tenho obrigação, se Deus mandou que eu falasse? Agora como que eu vou viver errado? Como é que eu vou falar? Não tenho coragem de falar. Então vocês me ensinaram. Aprendi muito com você. Glória a Deus. Então agora, uma das formas, já estudamos no passado, tempos atrás, vamos estudar novamente as várias formas de se ter o Espírito Santo agora, que é o tempo do Espírito Santo, que estamos vivendo o tempo, o último tempo, os últimos dias. E Pedro dá uma dica, no versículo 38. 2:38 de Atos dos Apóstolos. Pedro lhes respondeu: arrependei-vos, cada um de vós. Olha a orientação de Pedro: arrepender. O que o irmão Zé Carlos tem pregado? Arrependimento, mudança de vida, vida nova. Olha o que Pedro está dizendo. Pedro lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Agora nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que depois vai ser falado, vai ser relatado. Paulo, o autor está relatando que todo aquele batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo recebe o Espírito Santo. E Pedro está dizendo que para receber o Espírito Santo seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos aqueles que ouvem de longe o apelo do Senhor. Então a promessa é para todos. Irmão, o que você está fazendo aí no YouTube que está me ouvindo? Com que espírito você está sendo animado? É com o espírito que veio para matar, roubar e destruir, que também inspira o homem? Mateus capítulo 11, 12, ele vai estar falando. Quando o espírito impuro sai do homem, anda por lugares áridos, procurando um lugar para repousar, não encontrando, ele volta atrás consigo, mas é demônio, e a vida da pessoa fica pior. Quem bebia agora usa droga, bebe. Quem roubava agora está roubando, matando. Você vai ficar aí até quando, meu irmão? Vai perder a vida eterna? Vai perder a salvação da tua alma, tua casa, tua família? Como vai ficar? O Espírito Santo já veio. Você que não é batizado, procura a Santa Igreja, batiza e vai caminhar no caminho do Senhor, e o Espírito Santo de Deus vai te conduzir num caminho reto, que vai te levar direto para o céu. É a porta estreita e o caminho reto. Não fique na porta larga e espaçosa, aí nos prazeres carnais, nos vícios, na mentira, na ganância, na usura. Renuncia
e viva a santidade, viva na presença de Deus. Pois a promessa é para vós e para os vossos filhos, e em nome de Jesus, quero pedir ao Senhor, que o Espírito do Senhor possa agir em nossos filhos, Senhor, porque nós estamos aqui. Quando meus filhos eram crianças, eles estavam comigo, eu levava eles para tudo quanto é lugar que eu ia pregar, levava para a igreja, para a Santa Missa, fizeram certinho, tudo conforme manda a Santa Igreja, catequese, primeira comunhão, aí ficaram adultos, são pessoas de Deus sim, não se envolveram no mundão, mas eu entendo que é só o Espírito Santo de Deus que pode trazer eles de volta para a Santa Missa, para a igreja, para o caminho do Senhor, para as orações, para uma vida na presença de Deus. Que o Senhor possa, porque a promessa é para vós e para vossos filhos, que o Senhor possa abençoar os nossos filhos e filhas, nossos netos. Eu sempre oro que eles possam também ser conduzidos pelo Espírito do Senhor. Nós acreditamos nessa promessa que é para nós e para os nossos filhos. Vai chegar, irmãos e irmãos, vai chegar o tempo do Senhor, e possa ser que muito mais do que nós estamos fazendo, nossos filhos farão muito mais para o reino do céu, para o Senhor. Crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio, sempre eu falo para você, eu creio que Jesus Cristo vai entrar na nossa casa, nos nossos filhos, na nossa família, e vai salvar os nossos. E eu não vou desistir disso. Amém? Vamos, a semana que vem nós continuamos aqui, Atos dos Apóstolos, vamos dar sequência. Agora, quanto à questão do dom, vou dar uma pincelada só. A questão do dom carismático da oração em línguas, que aqui ficou claro que não é uma língua estranha, não é uma língua, é um idioma diferente, mas não é uma língua estranha e não é a língua dos anjos. E aonde é então que na Bíblia vai dizer como que nós olaciana matanta lamacari, que eu na lamacari, a chiana la flore, estaiana e miocanta e eu chai alamar. Então da onde que vem isso? Eu estou falando coisa que pode pegar qualquer idioma da face dessa terra que não vai bater. E a Bíblia está dizendo que bate os elemitas, os partos, os romanos, todos eles aqui, os egípcios, todos eles, cada um entendia em sua própria língua. Agora eu falo coisa que ninguém entende. Vem comigo no capítulo 13 de 1 Coríntios, só para dar uma pincelada. Quando nós entrarmos no dom carismático, oh glória a Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí nós vamos aprofundar e vamos conhecer a fundo a respeito dos dons carismáticos do Espírito Santo. Eu estou falando 1 Coríntios capítulo 12. Só quem vive, só quem tem essa graça que vai entender com plenitude. A pessoa pode aceitar. Oi, eu falei 1 Coríntios capítulo 13. Só quem recebeu essa graça, a pessoa pode acreditar, quem não recebeu pode entender, pode aceitar, mas só vai entender plenamente quem recebeu essa graça da oração em línguas, e vai entender, só quem recebeu vai entender que é sobrenatural. Quando eu recebi o dom do Espírito, eu estava no meu quarto de joelho, nunca, já estava com 4 anos pregando a palavra, orando por tudo quanto é canto, rezando casa de família, fazendo tudo que eu fazia, e eu não orava em línguas. Eu não estava no grupo de oração, não estava no meio do barulho, não estava no movimento grande, eu não estava no lugar fortificado, eu estava lá no meu quarto, casinha simples, humilde, lá no meu quarto de joelho, rezando diante do altar que tem lá, nos pés de Nossa Senhora. Estou lá rezando o texto, de repente, o cante o Mário, Siniana Lamacari, canta Lamar, Oraiana Lemeucari, show Lamar, Uri. Aí eu comecei, eu falei, eu fiquei tudo arrepiado, eu falei, mas que é isso? E a minha filha chegou na beira da porta, deu uma olhada assim, saiu correndo, a pequenininha Vanessa. Eu falei, mãe, o que está acontecendo com o pai ali? É dom, é sobrenatural, é dom de Deus. E não adianta falar que não é, eu vou falar para você. E se você tiver coragem de orar em línguas, é dom de Deus. Você não precisa ficar com medo, de medo, porque as pessoas não entendem, não sabem
sabe o que é? Não, ora em língua, é dom de Deus. Não negligencieis os carismas que está em ti, Paulo diz a Timóteo, capítulo 3. Amém? Amém. 13. Olha só o que Paulo está dizendo agora. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e a dos anjos. Está vendo? Tem uma língua do anjo. Não é um idioma diferente. Paulo relatou bem claro. Ele está sendo bem claro. Ainda que eu falasse a língua dos homens, vários idiomas, e também a língua dos anjos. Se eu não tiver caridade, sou como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Ok, só para entender. Agora 14, versículo 2. Aquele que fala em línguas não fala aos homens. Não está falando em outro idioma para uma pessoa de outro. Aqui é uma língua dos anjos. É uma língua estranha. É uma língua de Deus. Só Deus entende o que você está falando. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende. Pode vir qualquer idioma, qualquer nação que não vai entender. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sobre a ação do Espírito Santo. É a oração dos anjos? É oração em línguas? É línguas estranhas ou não é? Misteriosa dos anjos. Orar em língua é um dom carismático sobrenatural do Espírito Santo. E eu estou falando aqui porque a situação convergeu, porque você pode ver que eu não sou muito de orar em línguas. Eu recebi o dom, eu tenho o dom, mas eu tenho ministrado aqui ontem lá na casa de família, orei alguns momentos assim baixinho e tal, vi a Zilda orando ali, a Zilda tem o dom de oração em línguas, certo? Mas eu estou falando porque é uma verdade. Agora, se não é para falar, eu estou falando porque é a verdade de Deus, mas eu posso ministrar, fazer 3 horas de pregação, de louvor, de oração, sem orar em línguas. O espírito dos profetas está submisso aos profetas. Não tem isso de, eu comecei a orar em língua, eu não parei mais porque o Espírito Santo me levou. Não, o espírito dos profetas está submisso ao profeta. Ele não toma o domínio da tua faculdade mental. Você pode fazer tudo o que você fizer, mas você está com a sua faculdade mental na hora. Você para a hora que você quiser, você faz organizado. Você faz, eu estou esclarecendo para você, estou esclarecendo para você em detalhes, para que não fique dúvida. Amém? Aquele que fala em línguas não fala aos homens senão a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sobre a ação sobre a ação do Espírito. Agora vem comigo ainda no versículo 9. Só dá uma pinceladinha. Versículo 9. Assim também vós, se vossa língua só profere palavras inteligíveis, como se compreenderá o que dizeis? Sereis como quem fala ao vento. Paulo está dando uma orientação ao povo. Assim também vós, se vossa língua só profere palavra inteligível. Paulo está dando uma lição para o povo, porque o povo começava a orar em línguas e eles não paravam mais. E aí chegava a pessoa leiga, a pessoa comum, a pessoa que não tinha o dom, o infiel, que vai se ler com paciência, depois você pode ler capítulo 13, 14, 12, 13, 14, vai estar falando tudo sobre o dom carismático. E Paulo está orientando o povo, porque chegava o povo, ele em vez de esclarecer como eu estou esclarecendo a palavra para você, eles em vez de fazer uma coisa organizada, eles estavam tudo gritando, orando em língua. E Paulo fala, se chegar uma pessoa, ele está orientando, assim também vós, se vossa língua só profere palavras inteligíveis, que é a palavra do dom carismático do Espírito Santo, que é a palavra da oração em línguas, como se compreenderá o que dizeis? Sereis como quem fala ao vento. Há no mundo grandes quantidades de línguas e todas são compreensíveis. Porém, se desconhecer o sentido das palavras, serei como um estrangeiro para quem me fala. Somente por aqui já deu para a gente ter. Esse horário vai ultrapassar. E quando a gente estiver estudando o dom carismático, a gente vai aprofundar.
Deu para entender? Foi claro? Sim. Está sendo claro para você agora? Que existe, lá é uma situação, realmente foi um dom, capítulo 2, realmente foi, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, realmente os apóstolos oraram em línguas, e era uma língua que era idiomas de outras nações, tanto é que as pessoas ouviam e entendiam nas nações. Se eu orar em língua, pode ter aqui um alemão, um português, um russo, pode ter quem tiver aqui não vai entender. Então, mas agora aqui Paulo está dizendo sobre o dom misterioso, está falando tudo que nós ouvimos, tudo que nós estudamos aqui, e que tem, fica bem claro que tem o dom carismático do Espírito Santo. Senão, eu não estava falando e orando como eu já falei. A gente pode falar em línguas, a gente pode orar em línguas e a gente pode cantar em línguas. Mas eu tenho o maior cuidado com isso. Tanto é que eu só faço quando eu entendo que é necessário. Quando, vamos dizer, me falta palavras, então eu dou liberdade ao Espírito. E aí automaticamente o Espírito ora. Estou orando ao Pai. Vou dar um exemplo. Ó Deus, eu te louvo, te agradeço, porque o Senhor é Deus da minha vida, o Senhor é Deus da minha casa, da minha família, bendito é o teu nome, glorificado e exaltado, só o Senhor é Deus. Pronto, já orei isso. Maiociri canta lá, machore, caiou-se lá, eu brilho canta lá na cara, estaiana miocari, xarabá. Aí vai falar. Paulo vai falar que tem quem interprete, e eu vou falar bem verdade para vocês, e eu até agora não conheci nenhum, mas tem quem interprete. Eu falei, Deus sabe o que eu falei, você respeita o que eu falei em línguas aqui, mas nós não sabemos. É o que o Paulo está orientando, que o povo ficava falando em língua, orando em línguas, mas não orientava o povo. A gente orienta o povo, a gente fala para o povo mudar de vida, aceitar Jesus, e quando é o caso e tal, a gente ora em línguas, que no caso aqui, eu estou falando sobre o respeito do dom do Espírito de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Fique de pé. Vamos encerrar, falta 10 minutinhos, eu tenho que orar. Tudo cronometrado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Deus, queremos te agradecer nessa noite, mais uma vez. Nós vivemos, Senhor, agradecendo ao Senhor, porque a Bíblia diz que nós devemos dar graças por todas as coisas e devemos orar constantemente. Então, obediente à tua palavra, a gente está sempre orando, sempre em oração. E isso preenche o nosso coração, preenche a nossa alma. Por isso te agradecemos, porque o Senhor se faz presente. Obrigado, Senhor, pela inspiração que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Senhor, que o Senhor possa abençoar, que o Espírito do Senhor possa agir na vida destas pessoas que me ouvem. Esses aqui nós já somos uma família praticamente, claro, somos uma família, somos hermanados em Cristo Jesus. Você do YouTube está mais distante fisicamente, mas eu te amo em Cristo Jesus. Também somos hermanados em Cristo Jesus. E eu oro nessa noite para que o Espírito Santo de Deus possa tocar o coração dessa pessoa que me ouve por meio das redes sociais e que possa dar força, que ela possa sentir o desejo de viver uma vida nova e de conhecer mais a Deus. Unja, Senhor, e capacita todos nós e cada um de nós para fazermos, Senhor, a tua vontade. Queremos mais uma vez entregar em tuas mãos o retiro, que no dia do retiro, Senhor, na sexta-feira, o Kleber que está aqui presente, como que é o nome do outro irmão? Everaldo, é isso? Everaldo. E outro é José Carlos. José Carlos também. José Carlos também. Então, o José Carlos, o Everaldo e o Kleber são os três que estão ministrando a palavra, né? Tem outro? Não. Os três. Então entregamos na mão do Senhor, porque, Senhor, quando o Senhor diz em João no capítulo 15 que sem mim nada podeis fazer, quando o Senhor fala que o Senhor é uma videira de ramos e que nós, de que o ramo deve estar ligado na videira, porque sem mim nada podeis fazer. Senhor, nem o Everaldo, nem o Kleber, nem eu podemos ministrar esta palavra se não for com a tua ajuda nesse retiro. Que o Senhor possa ungir e capacitar em nome de Jesus. O Everaldo, onde estiver nesse momento, nem conheço, talvez se eu ver pessoalmente, possa saber quem que é, mas o nome não estou
conseguindo assimilar, não estou entendendo quem que é, mas onde ele estiver neste momento, que ele possa receber unção e graça do Senhor, para fazer uma boa administração da tua palavra, e que todas as pessoas nesse retiro, mais uma vez, e eu peço, o pessoal da limpeza, o pessoal da cozinha, o pessoal da acolhida, o pessoal da organização, o pessoal da intercessão, da oração, o sacerdote que vai estar lá fazendo confissões, tudo desse retiro, Senhor, nós entregamos em tuas mãos. Que os anjos do Senhor e que o Espírito do Senhor nos ajude, em nome de Jesus, para que todos aqueles que participarem desse retiro possam sair de lá no propósito de viver uma nova vida, possa sair de lá uma nova pessoa em Cristo Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Que por intercessão de São Francisco de Sales e de Nossa Senhora Aparecida, que fique a bênção do nosso Deus, que é todo-poderoso, sobre todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba a graça de Deus, povo do YouTube, das redes sociais que estão me ouvindo, em nome de Jesus. Recebam unção de prosperidade, de bênção, de conversão, de mudança, de vida nova, em nome de Jesus. Tenham uma boa noite, que Deus nos abençoe. Até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Amém.